Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Thiago Guimarães, professor de matemática do Colégio Motivo. A gente está aqui para passar umas ideias legais para vocês, umas ideias super importantes para a prova do Enem. E eu resolvi falar um pouco sobre função do primeiro grau e função quadrática. Vamos começar com a função do primeiro grau. Observe aqui no exemplo que está aparecendo no nosso quadro, uma função do primeiro grau da forma y igual a 2x menos 4, ok? É bom lembrar que uma função do primeiro grau é uma função do formato y igual a x mais b. E existem algumas características importantes. A função do primeiro grau tem sempre como gráfico uma reta. Essa reta pode ser crescente ou decrescente. Essa definição acontece em função do a, que é aquele número que multiplica o x. No nosso exemplo, você pode perceber, a gente tem uma função do tipo y, como eu já falei, igual a 2x menos 4, portanto o a é positivo. Ok, legal. Até aqui tudo bem. Vamos falar sobre dois pontos muito importantes que estão indicados aqui na figura. Observe que existe um ponto de intersecção com o eixo x, a famosíssima raiz da função. Essa raiz é calculada pegando a função e igualando a zero. Temos o y igual a zero em cima do eixo x. Pois bem, 2x menos 4 igual a zero, tirando o valor de x, teremos a raiz x igual a 2. E o outro ponto muito importante é justamente a intersecção com o eixo y, que a gente pode olhar para a função e, sem conta alguma, a gente já consegue enxergar o valor, que é justamente o termo independente. No nosso exemplo, y igual a menos 4. Portanto, com o ponto y igual a menos 4 e o ponto x igual a 2, a gente traça a reta. Lembrando que a reta que está aqui no nosso exemplo é de uma função, mais uma vez, crescente. Reforçando, o cara que multiplica o x, valor de a, o 2, é positivo, por isso a gente tem uma função crescente. Legal? Muito bem. Vamos agora ao segundo exemplo, que é justamente o gráfico de uma função quadrática, ok? Temos aqui um gráfico totalmente diferente, você já pode ver aqui na figura. Temos uma função quadrática cujo gráfico é uma parábola. A gente tem que falar um pouquinho sobre essa parábola, ok? Bom, de cara, uma informação muito importante que você não pode deixar de conhecer. A parábola pode ter a concavidade voltada para cima ou para baixo. Isto depende do valor do coeficiente do x ao quadrado. Não esqueça disto. Se o a, que é o cara que multiplica o x ao quadrado, for positivo, temos a concavidade voltada para cima. Se o a é negativo, aí a gente vai ter a concavidade voltada para baixo, ok? Essa é uma informação inicial que a gente não pode esquecer. Muito bem. Seguindo, existe um ponto muito importante que é a intersecção com o eixo y. Esse ponto, da mesma forma lá da função do primeiro grau, não existe, ou não é necessário, aliás, uma conta para a gente fazer para descobrir esse ponto. É só dar uma olhada na estrutura da função. Observe o nosso exemplo. Y igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Observe o termo independente, menos 3. Este ponto, o ponto menos 3, é justamente o momento em que o gráfico intercepta o eixo vertical, o famoso eixo das ordenadas. Legal? Então, mais uma vez, a gente não precisa fazer conta alguma para encontrar a intersecção com o eixo y. Legal. Temos também que falar sobre as intersecções com o eixo x, o famoso eixo das abscissas. Esses pontos, que na verdade podem ser 2, 1 ou nenhum, são obtidos através da igualdade da função a zero. Só para lembrar, o que eu vou falar agora não é só para a função quadrática, é para qualquer função. Para a gente encontrar as intersecções com o eixo x, as famosíssimas raízes, a gente tem que fazer o y igual a zero. Então, pega lá o f de x igual a zero, que aí a gente vai cair em uma equação do segundo grau. Uma equação do segundo grau é resolvida pela famosíssima fórmula de Bhaskara, não é isso? Aquela do delta, ou melhor, x igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Lembrando, gente, a, b e c são os coeficientes da equação. Então, o a é o cara que multiplica o x ao quadrado. Observe a equação. Temos aqui x ao quadrado menos 2x menos 3 igual a zero. Esse valor a gente substitui, faz o y igual a zero,
Cairemos em uma equação de segundo grau, mais uma vez, resolveremos e encontraremos as raízes. No nosso exemplo, as raízes são -1 e 3, ok? Reparem no gráfico um pouco à direita que os pontos de intersecção com o eixo x são justamente os pontos -1 e 3. Tranquilo? Pois bem, só para revisar, já temos a intersecção com o eixo y e já temos as intersecções com o eixo x. Agora a gente vai discutir sobre um ponto importantíssimo. Esse ponto, inclusive, é uma situação onde aparece muitas vezes questões lá no Enem, só que de uma forma contextualizada. São aquelas questões envolvendo máximos e mínimos. Em geral, vem uma situação criada com a função citada, e aí a gente tem que pensar em área máxima ou valor mínimo, enfim, uma situação onde a gente tem que justamente calcular o vértice da função. Vértice da função, x do vértice menos b sobre 2a, y do vértice menos delta sobre 4a. Aplicaremos a fórmula e, enfim, chegaremos ao valor do vértice. A partir desses pontos, a gente traça o gráfico. Legal? A gente fica por aqui, até a próxima dica, até a próxima aula, na verdade, de uma forma que possa ajudar vocês da melhor forma possível aí para a preparação do Enem. Falou? Um abraço.